Bem, e agora vamos entender um pouquinho sobre essa questão de caminho crítico, tá certo? O que é o caminho crítico em uma obra, o que é o caminho crítico em um gerenciamento de um projeto. O caminho crítico, ele é, por definição, então vamos lá. Por definição, você vai encontrar na internet, em livros, nas aulas que você for assistir sobre esse tema. Ele é o caminho que define o prazo de conclusão do projeto, né? Vamos chamar assim, de uma obra, de um empreendimento, de um determinado trabalho que for montado e planejado, por exemplo, usando o MS Project. Ele também pode ser entendido como a sequência das tarefas, a sequência dos serviços, a sequência das operações que define o prazo de conclusão desse conjunto de serviços, dessa obra, desse projeto, né? Ou seja, são definições similares, tá certo? Bem, na prática, o que é que acontece? Olha só aqui, ó. Tem uma forma simples de você entender o caminho crítico também e prática, que é assim. Qualquer serviço, qualquer tarefa, qualquer operação que, se ela atrasar, atrasa a conclusão do projeto, a conclusão dos trabalhos, a conclusão da obra, bem, então essa tarefa está no caminho crítico. Esse serviço está no caminho crítico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bem aqui nós temos a conclusão nesse exemplo que você recebeu no material complementar. Vamos fazer a seguinte simulação. Se esse primeiro trabalho, que é só um dia, acontecesse em 2, fosse repensado ou fosse feito em 2 dias, será que ele impacta no final do trabalho como um todo, né? Será que ele impacta? Vamos ver, ó. 2, Enter. Observe que empurrou, saiu da quinta e foi para a sexta. Ó. Então, qualquer atraso, vou voltar aqui a um dia, ó. Puxou de volta. Ó. Qualquer atraso nessa tarefa 1, nesse serviço 1, impacta na conclusão do todo. Então, ele está no caminho crítico. Vamos ver o outro aqui. Tarefa 2 aí, serviço 2. Vou botar 6 dias. 6. Também empurrou para sexta-feira. Ou seja, vou voltar aqui ao normal. A tarefa 2, serviço 2, também está no caminho crítico. Mas será que realmente tem serviços que não estão? Será que não são todos os serviços que se atrasarem? Veja bem, eu tenho um projeto, eu tenho um trabalho, eu tenho uma obra para realizar. Será que se eu atrasar qualquer um deles não causa atraso, não? Será que tem necessidade de entender essa história de caminho crítico? Vamos testar agora nesse aqui, ó. Tarefa 3, serviço 3, ó. Eu vou botar aqui 2 dias, vamos ver o que acontece. Opa, aqui não mexeu. Só mexeu aqui. Se eu colocar 3 dias. Opa, também não mexeu, só mexeu aqui. Se eu botar para 10 dias. Ainda assim não mexeu. Só está mexendo aqui. Você percebe que é como se ele tivesse um certo espaço para crescer, né? Ó? Que agora, com 10 dias de tamanho dele, ele ainda teria aí a segunda, a terça e a quarta para crescer. Ou seja, ainda poderia crescer mais 3 dias. Vamos colocar aqui 13. Até esse limite de 13 dias não estoura. Ou seja, não atrapalha. Agora, se ele partir para 14, aí estourou. Ou seja, vou voltar aqui para a situação bem do início, que era um dia. Nós acabamos de ver que eu tenho algum serviço, alguma tarefa, alguma operação nesse meu trabalho, que ela, diferente daquelas outras, ela pode ser postergada, né? Pode, por exemplo, ir toda para frente ou atrasar o final dela só. E até um certo limite, isso não compromete o prazo de conclusão do trabalho todo, ou seja, da obra toda, do projeto todo, tá? Vamos só concluindo aqui, depois a gente volta para esse assunto, o que no quarto serviço, na quarta tarefa, ó, se eu botar 9 dias, também atrasou, ou seja, essa está no caminho crítico. E a última, por ser a última, né? Obviamente, se eu atrasar, atrasa tudo, né? Porque, não é tudo não, atrasou como um todo, né? Porque é a última, então cria esse problema. Ou seja, nós temos serviços e tarefas, ou operações, como você queira chamar, que se ela atrasar por menos que seja, impacta no prazo final do todo, ou seja, do nosso cronograma total, e outras que não, tem um certo limite. Então, a gente convencionou o seguinte, essas que não tem muita paciência, né, essas são complicadas, se ela atrasar e impacta no prazo total, nós chamamos de tarefas críticas. E o conjunto das tarefas críticas a gente chama de caminho crítico. E aquelas que não impactam imediatamente, elas têm um certo limite, nós chamamos de tarefas não críticas. Pronto, só isso. Tarefas que não são críticas. Ok?
E o MS Project ele tem uma facilidade para a gente, que é o seguinte, ó, se você for aqui na guia formato, tem uma opçãozinha chamada tarefas críticas. Você clica nela e ele pinta de vermelho exatamente aquelas tarefas que a gente já tinha identificado antes, que são